Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Já oficial agora, né? Já que tá gravando. Vou passar algumas orientações aqui referente a dicas, certo? Mas é mais uma questão de dica para a questão de quem gosta de estudar por mapas mentais, questões, anotações. Acredito que a forma de você estudar depende de você mesmo, certo? Tem gente que gosta mais de questões, a gente vai estar disponibilizando questões para vocês. Mapas mentais, se tiver alguém que tem interesse, posso ir atrás, certo? Tem gente que produz o próprio, né? Mas tem gente que gosta de estudar por mapas mentais prontos. Então, eu posso ver também essa questão, quem gosta de estudar por mapas mentais. Boa tarde, Maria Clara. Eu também disponibilizei 3 doutrinas, certo, pessoal? Eu não gosto de indicar doutrina, porque tem gente que gosta de uma doutrina, tem gente que já gosta de outra. Então, eu não gosto de indicar doutrina. Eu, particularmente, estudei pelo Luciano Martinez, certo? Por conta que eu, preferencialmente, gosto da doutrina dele. Mas também tem o Maurício Gondinho Delgado e também tem o Sérgio Pinto Martins, que são excelentes escritores. Inclusive, ambos são ministros do TST, certo? Do Tribunal Superior do Trabalho. Então, eles também são doutrinários, certo? E os links dos livros estão nos próprios livros. Quando eu disponibilizar o slide para vocês, basta vocês clicarem em cima do livro que você quer acompanhar. Clicou em cima dele, ele vai direcionar vocês para o livro, para a biblioteca online. Também tem um link do Linktree, que eu até adicionei lá, para um compilado de links, para você não ficar cheio de links lá dispersos, vocês procurando por eles, certo? Então tem o Linktree, que é uma unificação dos links que constam com o grupo do JETS, constam também com o Drive, que é onde eu vou disponibilizar o material da disciplina, e também o canal do YouTube, que vai ficar postado as gravações, certo? Então, basicamente, é isso, pessoal. Se vocês quiserem algum material extra, vocês falem comigo, certo? Como eu falei agora, Maria Clara, totalizando, eu até o fim da semana eu mando para vocês questões sobre princípios e sobre fontes, certo? Que eu já tenho questões prontas. No caso, eu vou passar para vocês irem treinando. Vamos agora para o Tá certo. conteúdo, tá certo? Show. Vamos para aqui, pessoal. Vocês vão ver que os slides estão no nome da professora Aline. É porque eu também sou monitor da professora Aline, certo? Então, no caso, acabei de fazer o JET com eles e agora estou com vocês. Só que eu não fiz o JET unificado porque vocês estão num conteúdo diferente. O professor Cláudio ele já iniciou a parte que na linha ela só aborda na unidade 5. Então, teve que fazer essa separação dos JEDs, certo? Então, vamos lá. Esse é um ponto, pessoal, que é muito importante porque ele é cobrado bastante em a V3, prova colegiada, certo? Então, os elementos da relação empregatícia, eles são bem pertinentes e bem cobrados em AV3, certo? Vocês precisam saber sair dessa unidade identificando o que é uma relação de emprego e o que é uma relação de trabalho, certo? Para isso, a gente tem os elementos fáticos jurídicos, que são o nós chamamos popularmente de chope. Né? Chope é com C, mas às vezes a gente chama de chope com S. Que são 5 elementos que sem eles não constituem uma relação empregatícia, certo? Basta que não tenha um para não ter uma relação empregatícia. Se eu tiver 4 e não tiver um, eu já não tenho uma relação de empregatícia, eu tenho uma relação de trabalho, certo? Não tenho uma relação de emprego, eu tenho uma relação de trabalho. Eles são a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoa física e a pessoalidade, certo? Nós vamos agora destrinchar cada um deles para poder a gente fixar de vez na nossa cabeça. A primeira deles é a pessoa física. Esse não precisa de mais delongas, né? Acredito que vocês saibam muito bem o que é uma pessoa física e o que é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, pessoal, não tem como ele se adequar a uma relação de emprego. Por quê? Porque isso são questões naturais. Uma pessoa física ela não precisa de folga, ela não precisa de. Aliás, uma pessoa jurídica, perdão, ela não precisa de folga, ela não precisa de férias, ela não precisa de nada disso, certo? Então, isso são características elementares para uma pessoa física. Logo, essa é uma característica primordial para que haja uma relação de emprego. Essa pessoa física é uma pessoa natural, que ela tem bens jurídicos tutelados, que no caso são saúde, lazer, vida e etc.
e elas é incompatível com o PJ, como eu falei, com uma pessoa jurídica. O segundo deles é a habitualidade. A habitualidade, pessoal, não é algo taxativo, como eu coloquei. Não existe uma taxação de o que é uma habitualidade. Mas, basicamente, a habitualidade é algo contínuo, entendeu? Algo que tem uma continuidade, que tem uma intenção de continuar. Porque se não tiver, não é habitual, é eventual, certo? Ah, eu coloquei aqui no caso a figurinha da empregada doméstica porque ela é uma situação diferente, pessoal. Já o da empregada doméstica é sim taxativo. A empregada doméstica ela não é regida pela CLT, ela é regida por uma norma, uma lei própria, que é a 150 de 2000, não lembro o ano, mas é 150 a lei. Ela sim regulamenta a empregada doméstica. E sim, a empregada doméstica ela precisa ser mais de 3 dias nas semanas. Aliás, mais de 2 dias na semana, perdão, no mínimo 3. Ou seja, se ela vai segunda e terça, ela já não é empregada doméstica, ela é uma diarista. Agora, se ela vai segunda, terça e quarta, ela já se torna uma empregada doméstica, certo? Então, no caso, ela, para a empregada doméstica, ele é taxativo. Para os demais, não é. Outro ponto é a onerosidade. Não tem muito o que explicar. Todo mundo trabalha com a intenção de receber o seu salário, né? Sua remuneração, sua contraprestação da relação. Você cumpre com o seu trabalho e você espera receber a contraprestação. A subordinação, que é basicamente o poder do empregador de impor regras, de impor determinações. Ou seja, se eu tenho um empregado, se eu tenho um chefe que determina o que eu devo ou não fazer, eu sou subordinado. Consequentemente, eu sou subordinado, certo? E a pessoalidade, que é concluindo esses elementos fáticos jurídicos, que é o intuito personal, a relação em consideração à pessoa. Ou seja, eu contratei a Maria Clara, eu não contratei a Larissa, certo? Então, quem tem que desempenhar o trabalho é a Maria Clara, não é a Larissa. Eu não posso estar trocando de pessoa, porque eu contratei aquela pessoa, eu não contratei a outra. Então, eu preciso que haja essa pessoalidade, essa característica de ser a pessoa a qual eu contratei que exerça a atividade a qual ela foi destinada, certo? Então, no caso, um exemplo é você não pode, Vitor, então quer dizer que eu não posso mandar alguém no meu lugar. Não, não é assim, certo? Você não pode mandar alguém constantemente no seu lugar, entendeu? Você mandar alguém no seu lugar, você pode tranquilamente. Você não pode mandar constantemente. Eu fui no médico resolver alguma coisa. Posso pedir para alguém no meu lugar. Entendeu? Um dia, dois. Agora eu não posso estar trocando. Se eu trabalho 7, tem pessoa que quer mandar 5 outra pessoa. Que sentido tem esse contrato de trabalho? Se eu contratei você e não a outra. Certo? Então, esses são os elementos fáticos jurídicos. Sem eles, não há uma relação de emprego, há apenas uma relação de trabalho. Se tem alguma dúvida, pessoal, referente a isso, ficou bem claro? Ok, vamos lá para os próximos. É basicamente o que eu citei anteriormente, né? Diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho, ela é quando não complementa os elementos fáticos jurídicos, que são esses que a gente abordou agora. Quando não tem um deles, se caracteriza como uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, certo? A relação de trabalho ela pode ser desempenhada por qualquer pessoa humana, qualquer função que haja, é uma relação de trabalho e ele pode se caracterizar como autônomo, eventual, avulso, temporário e etc. Isso que é o que a gente vai ver ademais. E a relação de emprego são as exigidas dentro dos moldes dos artigos 2 e 3 da CLT, que é, no caso, os que compõem os elementos fáticos jurídicos, que são a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoa física e a pessoalidade, certo? Então tem uma frasezinha comumente que é chamada que é toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Os elementos do contrato de trabalho. Pessoal, assim como os elementos fáticos jurídicos, precisam ter no contrato também os jurídicos formais, que são aqueles que a gente vê em direito civil, certo? Um contrato de trabalho ele não pode ser firmado sem que haja um agente capaz, um objeto lícito ou uma forma prescrita ou uma defesa em lei.
Isso é um caractere básico para que haja um contrato de trabalho, certo? Então é basicamente a união dos fáticos jurídicos com o dos jurídicos formais, certo? É essencial para que haja esse negócio jurídico que é o contrato de trabalho. E agora acho que é um ponto que eu não lembro do professor Cláudio ter abordado isso com vocês. Eu não lembro. Mas a questão do trabalho ilícito e do trabalho proibido. Eu coloquei aqui no caso porque foi objeto de uma das minhas colegiadas, certo? Então, eu acho que é um ponto importante para vocês saberem, que é a diferença entre o que é ilícito e o que é proibido. Certo? Vocês conseguem lembrar se o professor fala disso, alguma coisa? Falou não. Falou não? Basicamente é assim, o trabalho ilícito é quando ele está em desacordo com as normas trabalhistas, certo? No caso, se eu tenho, por exemplo, um menor de 16 anos em local insalubre, vocês devem ter aprendido, acho que não, acho que vocês vão aprender ainda, que o contrato de trabalho, no caso o trabalho, o menor pode trabalhar. Pode quando? Quando ele for maior de 16 anos, certo? E, já te dou já a palavra, quando ele é menor de 16 anos, ou quando é menor de 14 na qualidade de menor aprendiz. Só que o trabalho insalubre ou periculoso, ele é proibido para menor de 18 anos em qualquer forma, como aprendiz, como quer que seja, ele não é permitido. O contrato, ele não é permitido. Então se torna ilícito se você tem um menor de 16 anos trabalhando em um local insalubre, certo? Já que a legislação trabalhista diz que não pode. Pode perguntar, ô Davi. É, justamente era essa questão do menor aprendiz. Estou falando sobre quando o menor, ele tem 16 anos, ele já pode trabalhar, né? Só que eu queria saber assim, ele se configura como empregado, CLT, ou ele vai ser menor aprendiz, entendeu? Assim, eu não sei muito essa diferença. De assim, quando o menor ele trabalha, é pela CLT ou é pelo menor aprendiz? Entendi, entendi. O Davi, o menor aprendiz também é um seletista, certo? O menor aprendiz, ele é um seletista, ele tem carteira assinada, ele tem todos os direitos trabalhistas, assim como o maior de 16 anos. Então, tanto na qualidade de aprendiz quanto na qualidade de maior de 16 anos, você se encaixa nos preceitos trabalhistas. Você está com a sua CTPS assinada, você está com todos os direitos trabalhistas inclusos dentro do seu contrato de trabalho, certo? Então, independentemente de ser aprendiz ou de ser menor, ele é um contratado, ele é um seletista, ele é um contratado seletista, certo? Essa Ah, questão, pode segue as falar, normas, então ele é um CLT, basicamente. Tá, segue entendi. Eu não todas sabia. as normas, todas as normas, tanto as normas como, aliás, tanto os direitos quanto os deveres, certo? Tá certo. Então, e a diferença do trabalho proibido? O que é o trabalho proibido? O trabalho proibido é quando o elemento jurídico formal não é vigorado. No caso, quando, por exemplo, eu contrato o Davi para ele ser um traficante. Eu não posso contratar porque o objeto ilícito está na relação, que é a droga. A droga é um objeto ilícito. Então, eu não posso. Ele é inválido de nulidade, esse contrato. Ele não pode, ele é totalmente nulo. De forma alguma eu posso contratar alguém para exercer uma atividade ilícita, entendeu? Dentro de um regime seletista. Aí no caso tem uma frase do Adalberto Martins, que deve ser feita a distinção entre a atividade ilícita do empregador e a ilicitude do trabalho desenvolvido pelo empregado. Nesse sentido, será nulo o contrato que envolva venda de entorpecentes, de cambista do jogo do bicho, entre outros, mas não vemos nenhum óbice em que a recepcionista ou faxineira de um prostíbulo seja reconhecidamente empregadas, como direitos assegurados. Exatamente isso. A questão é assim: você tem que observar o trabalho desempenhado pela pessoa, certo? Por exemplo, o jogo do bicho ele é proibido no Brasil. Vocês sabem disso, acredito. Então, eu realmente não posso ter um vendedor de jogo do bicho, porque aquele trabalho é ilícito. O objeto da relação dele é ilícito. Então, ele não pode ser considerado
um vendedor de jogo do bicho. Porém, teve uma decisão recentemente do TST, recentemente, acho que foi há 2 anos atrás, perdão, que eu no caso não coloquei aqui, mas depois eu disponibilizo para vocês. Essa decisão foi de que a tenente do local que vendia jogo do bicho teve vínculo empregatício reconhecido. Mas foi no caso de que ela também fazia depósitos de dinheiro, se eu não me engano, e também recargas de celulares. Ou seja, o objeto do trabalho dela era ilícito, o empregador dela era ilícito, mas a função desempenhada por ela não era ilícita, entendeu? Não era ilícita. Então, tem que distinguir a função, aliás, o ganho do empregador dela, a fonte do empregador dela de trabalho, do que realmente é desempenhado por ela, certo? Então, nesse caso, existe a distinção para poder entender o que é o trabalho ilícito e o que é o trabalho proibido. Senão, não haveria forma de distinguir um ou outro. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tá tudo ok? Tranquilo? Perfeito. Vamos lá para frente. No caso, temos uma súmula e uma OJ, uma orientação jurisprudencial. A súmula 386 do TST diz que, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidades disciplinares previsto no Estatuto da Polícia Militar. Ou seja, tem policiais militares que no seu dia de folga desempenham atividades de segurança. Por exemplo, ele trabalha de segurança em alguma loja. No seu, o famoso bico, certo? Por mais que alguns regimentos militares e estatutos não permitam esse tipo de atividade no momento de folga, para o direito do trabalho isso não é válido. Por quê? Porque o objeto é lícito da relação, certo? E não é proibido também. Ou seja, o que ele vai responder referente ao trabalho dele, aliás, ao estatuto dele, à polícia militar, não quer dizer nada em relação ao trabalho, ao direito do trabalho. No direito do trabalho, estando respeitados os elementos fáticos, jurídicos e os jurídicos formais, não tem problema nenhum, certo? E a OJ 199 diz que é nulo o contrato de trabalho celebrado para desempenho da atividade inerente à prática de jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito da validade para a formação do ato jurídico. Ou seja, foi o que eu citei anteriormente. Se a pessoa trabalha com o jogo do bicho, ela não pode ter vínculo reconhecido. Se ela trabalha exclusivamente vendendo o jogo do bicho. Pode falar, Davi, pode ficar à vontade. Em relação à súmula do 386 do TST sobre a Polícia Militar, o professor havia comentado, eu queria só relembrar, o policial não em seu exercício de função militar, e sim como trabalhando com segurança, famoso bico, ele não, se ele comete algum erro ou algo que possa causar demissão naquele trabalho, eles são separados, quer dizer que sim, trabalho militar e trabalho do bico, não é? Tipo, ele não pode, sei lá, ele cometer um ato de administração contra a empresa. Aí ele não pode ser penalizado no Penalizado. outro trabalho dele. Exatamente, Davi, exatamente. No caso, também isso vai de acordo com o princípio contratual, né? Tipo, se você tem um contrato, você não pode ser penalizado por uma coisa se você não está naquele momento, naquele contrato, naquele local, por exemplo. Então, tipo, por exemplo, a mesma coisa de tu trabalhar em dois locais. Você sabe que a CTPS pode ser assinada em dois cantos, né? Tranquilamente. Ou seja, vamos supor que tu, Davi, trabalha em uma pizzaria e numa lotérica, por exemplo. Vamos supor. Tu comete um ato de infração na tua lotérica, certo? Tu subtrai algum valor, alguma coisa do tipo na lotérica e tu não pode ser penalizado na pizzaria, entendeu? Tipo, cada um é o teu contrato de trabalho. Então, independentemente de tu estar infringindo alguma coisa em um contrato de trabalho, não impacta no que tu faz em outro contrato de trabalho, certo? Então, tipo assim, a não ser que seja uma coisa que seja restringida pelo nosso Código Penal, né? Se for, aí pode ser que gere algum problema para ti. Mas nesse caso do policial militar, como eu disse, tipo, não, como você falou, e o professor citou também em sala, não tem problema.
são contratos distintos. Ele está desempenhando uma função de seletista e a função dele estatutária, que no caso ele é um funcionário público, né? Não condiz com o ato dele praticado num bico, entre aspas. Certo? Quanto a isso, alguma dúvida, pessoal? Para a gente entrar agora nas relações de trabalho em lato sensu. Acredito que está tudo ok, né? Então, vamos lá. As relações de trabalho em lato sensu, sentido amplo, elas contribuem para relações de trabalho. Tem que lembrar, trabalho lá amarelo. Ou seja, se é uma relação de trabalho, não está nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT. Consequentemente, é uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Certo? Então, já de cara, já dá para saber que isso aqui não é regido pela CLT, tendo em vista de que aqui se trata de um contrato. Aliás, pode ser regido por alguma lei da CLT, mas não se trata de um contrato de trabalho seletista, certo? No caso, o primeiro deles é o servidor administrativo de entidades estatais, popularmente conhecido como o estatutário, certo? Como o caso do policial militar. O policial militar é um funcionário estatutário, assim como o trabalhador de prefeitura, que é elegido pelo contrato aliás, que é aprovado no concurso público, certo? Esses tipos de funcionários, eles são funcionários seletistas. Então, eles têm uma relação de trabalho em lato sensu, apesar de em algumas das relações de trabalho em lato sensu ter os mesmos direitos do trabalhador que está nos regimes seletistas, no caso, o avulso, né? É um exemplo claro. Tem os mesmos direitos, mas não tem uma relação de emprego, tem uma relação de trabalho. Então, no caso, o servidor administrativo, ele é regido pela Constituição Federal de 88, certo? O trabalhador eventual, ou seja, basicamente, galera, o trabalho, a relação de trabalho, todos que estão aqui perderam algum da letra do chope, certo? Algum deles podem ter 4, mas não tem a quinta, como eu citei para vocês. Algum deles aqui sempre tem alguma da letra do chope, não tem, certo? Então, essa é o que faz eles terem uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. No caso, agora o trabalhador eventual é aquele praticado, no caso, o que perde aqui da letra do chope é o H, no caso da habitualidade. O trabalhador eventual, ele não tem habitualidade, ele é eventual, já se diz, ele é uma eventualidade. Então, ele pode trabalhar hoje para mim, amanhã ele pode trabalhar para outra pessoa, amanhã para outra pessoa. Então, ele não tem essa habitualidade no mesmo local de trabalho. No caso, um exemplo claro é o pintor, o pedreiro. Normalmente, o trabalhador eventual é de alguém que tem um emprego que é de baixa duração, mas um trabalho que é de baixa duração. Temporário, no caso, pintor, você não vai passar um ano pintando uma casa, entendeu? Então, tipo, são algo que tem um índice de tempo curto. Agora, outro trabalhador, exemplo citado, é o trabalhador avulso. Como eu falei, o trabalhador avulso, ele tem todos os direitos do seletista. Ele não é um trabalhador seletista. Ele é um trabalhador, ele tem uma relação de trabalho. Ele não tem uma relação de emprego. Ele não está dentro dos moldes da CLT. Mas ele tem todos os direitos do trabalhador que está nos moldes da CLT. Ele tem direito ao 13º, ele tem direito às férias, ele tem direito ao terço das férias, ele tem direito ao salário não menor que o mínimo, entendeu? Então ele tem todos os direitos do trabalhador seletista, assim como não sendo um trabalhador seletista, mas ele tem todos os direitos. O trabalhador avulso, ele também tem eventualidade. Ele não é habitual, certo? Só que ele, diferentemente dos outros, ele precisa obrigatoriamente, guardem esse ponto, obrigatoriamente de um órgão ou sindicato. O trabalhador avulso, ele não pode trabalhar por conta própria. Ele não é um trabalhador avulso se ele trabalha por conta própria. Ele precisa de um desses dois
para poder ser de fato um trabalhador avulso e ter todos os direitos que são pertinentes à sua classe, certo? E nesses pontos a gente tem o trabalhador portuário e o trabalhador não portuário, certo? O trabalhador portuário é regido pela Lei 12.815 de 2013, que no caso trabalha nos portos, e trabalhador não portuário é regido pela Lei 12.023 de 2009, certo? Apesar de não possuir vínculo empregatício, como eu disse, tem todos os direitos e, no caso, é obrigatório, como falei, obrigatório. Isso é um ponto que não deve ser esquecido. Se não tiver o órgão ou o sindicato, não é um empregado avulso. No caso, é o órgão gestor de mão de obra, OGM, OGMA, não, OGMO, perdão, OGMA, que é o órgão gestor de mão de obra, que é o dos portuários, e o do sindicato, no caso dos não portuários. Aqui eu trouxe alguns exemplos de portuários e não portuários, certo? Nas doutrinas tem mais exemplos, bem mais amplo. Mas aqui eu trouxe alguns. No caso do portuário é a capatazia, que são os que basicamente uma espécie de que tomam conta dos navios, das mercadorias também. Há os conferidores de cargas, os estivas e os vigilantes. Os não portuários são, um exemplo, são os ensacadores, no caso de café ou então de alguma mercadoria que é ensacada. Os carregadores de bagagem nos portos, por mais que sejam nos portos, não exerce a função diretamente portuária. E os práticos. Os práticos, não sei se você já ouviu falar, mas normalmente tem tido como prático as pessoas que balizam, se não me engano, navios. Eles fazem um balizamento dos navios, o estacionamento. Eles são tidos como nome de práticos, se eu não me engano. O trabalhador voluntário. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Algum ponto, alguma pergunta? Só tem pouca gente hoje, né? 3 pessoas. Show, certo. Agora a gente vai partir para o trabalhador avulso. Perdão, trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário, no caso, ele perde a onerosidade do chope, certo? Ele não tem a remuneração. Lembrando que tem alguns pontos, pessoal. Não é questão tipo locomoção. Ele tem uma ajuda de custo de locomoção. Isso não é tido como uma contraprestação. Não é tido como uma onerosidade, certo? Tendo em vista que ele exerce... Só vou botar um notebook para carregar. Ele tem aquela ajuda de custo para poder ele ir para a função. De fato, a função não, o trabalho. Então, não pode ser tido como uma contraprestação. Então, no caso, ajudas de custos, como alimentos, como locomoção, não são tidas como uma contraprestação. No caso, o artigo 2º da Lei 9.608 de 2008, o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de um termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador de serviço voluntário, ele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. No caso, o voluntário ele é estimado por um contrato de adesão, certo? No caso, ele precisa fazer um contrato de adesão para poder ele ter o caráter de um empregado voluntário. Senão, ele pode ter o contrato de trabalho inválido, certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui são contratos de trabalho de lato sensu, certo? Porém, a partir do momento em que a pessoa deixa de ter os seus pontos, como é que eu posso dizer? Quando a pessoa começa a ter todos os pontos da CLT, ela pode exigir uma relação, um reconhecimento de vínculo empregatício, certo? Por exemplo, se o voluntário começa a receber, por exemplo, o voluntário começa a receber algo do tipo, começa a ter todos os preceitos de uma relação empregatícia, ele pode exigir o vínculo empregatício, certo? De forma alguma. Peço perdão se está saindo som de latido de cachorro. Está passando alguém com um cachorro passeando aqui. Certo? Então,
Não quer dizer que a pessoa tenha um contrato de trabalho e que ela não tenha os vínculos de uma relação empregatícia, mas que quando ela adquire, quando ela começa a ter, ela não deva exigir o reconhecimento de um vínculo empregatício. Pelo contrário, isso é direito dela, certo? Um ponto que entrou recentemente na lei foi a questão das entidades religiosas, como dito o artigo 442 da CLT, que não existe vínculo empregatício entre os membros de entidades religiosas, no caso os líderes, né, os padres, pastores, entre outros, que dedicam-se parcialmente ou integralmente a atividades religiosas. Eles não podem ter vínculo de formação, vínculo de relação de emprego, certo? Reconhecido. A não ser que deixe de acontecer, como eu disse. Se a pessoa deixa de exercer esse tipo de função, a pessoa pode reconhecer um caráter de uma relação de emprego. A não ser também que, pessoal, como eu disse, né, não tem que se confundir com como você tem no trabalho lícito e proibido. Não tem que se confundir com no caso, aplicação do seu empregador. Se no caso, por exemplo, eu tenho uma tesoureira da igreja, uma seção, ela pode sim ter um vínculo de emprego reconhecido, por mais que a atividade religiosa seja do empregador dela, certo? O outro agora é o estagiário, né? Como diz o meme aí. A culpa é do estagiário, coloca a culpa no estagiário. Sempre a culpa é do estagiário. O estagiário, pessoal, por ponto que o pessoal ainda tem de falar para ele, recebi meu salário, seu estagiário caiu meu salário hoje. Estagiário não tem salário, tá? Estagiário tem uma bolsa. No caso, não tem vínculo empregatício, é uma relação de trabalho, e o estagiário é regido por lei própria, pela Lei 11.788 de 2008, onde dita todas as. E nem vida, exatamente. Concordo demais. E nem vida. Então, o estagiário é aquele que trabalha mais que todos e recebe menos, menos ainda, né? Mas é um ponto a se observar. Mas vamos lá. O estagiário é regido pela Lei 11.788, como eu falei, certo? O, o estágio, tanto na hipótese do artigo do parágrafo 1º e 2º da lei, quanto na prevista no artigo 2º, não cria vínculo empregatício, certo? Pessoal, estou só olhando aqui porque o professor Cláudio acabou de me mandar uma mensagem, certo? Tem um trabalho disponibilizado para vocês no AVA. Eu vou passar essa informação no grupo, porque já que ele me pediu, eu vou passar para vocês em breve. Mas ele acabou de me falar aqui, certo? Só responder ele aqui. Falando para vocês que já estão aqui de antemão. Então vamos lá, voltando. O estagiário tem a função de promover o aperfeiçoamento, a contemplação e a formação acadêmico-profissional. Então, basicamente, o estagiário ele não tem uma função de emprego. Ele não está lá para poder ganhar o dinheiro dele, entre aspas, né? Apesar de alguns irem só para isso. Mas esse não é o objetivo do estágio. O estágio é contribuir para a formação profissional da pessoa, certo? Então, se você tem uma relação de emprego, você está lá para manter Só respondendo, professor Cláudio. Você está lá para manter o seu salário, para manter os seus ganhos, para manter sua vida, né? Sua subsistência. Já o estagiário ele está ali para poder aprender na prática como funciona o que ele está estudando no dia a dia. Então, basicamente, ele não está ali para poder ganhar o dinheiro, entre aspas. A bolsa é uma contraprestação porque todo mundo necessita, né? Mas ele está ali para aprender a parte prática. No caso do estágio, tem uma relação trilateral, que é o estagiário, o concedente do estágio e a instituição de ensino. No caso, tem um termo que você leva, quem estagia sabe, né? Você tem que levar para a instituição, para ser assinada pela coordenação, para poder você ser assinado também, no caso, pelo empregador concedente do estágio, para poder você ter essa validade do estágio, no regime da lei do estágio. E o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório.
Um caso basicamente bem amplo. O obrigatório, ele é quando é exigido na grade curricular do seu curso. No caso, de direito, tem estágio obrigatório. Você precisa cumprir uma norma, uma quantidade de estágio de tempo no estágio para poder você se formar. E tem os não obrigatórios, que é aquele desenvolvido como atividade opcional. No caso, não é cobrado no curso que você tem estágio para poder você se formar, que não é o nosso caso. Alguma dúvida, pessoal, referente ao estagiário? Nesse ponto, né? Nesse ponto inicial. Perfeito. A bolsa fornecida ao estagiário ou auxílio de transporte não caracteriza onerosidade, como eu também citei na questão do voluntário. Né? Se você tem uma bolsa, pá, eu tô te dando ali o fornecimento do, do caminho. Você vai e volta todo dia, tá aqui seu dinheiro, é só passagem. Isso não é onerosidade. Isso é um auxílio para a locomoção, certo? A jornada do estagiário é retida também no artigo 10º da lei do estágio, que ela é de 4 horas diárias e 20 horas semanais para estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. No caso aqui é para que não é no ensino superior, no ensino fundamental. No caso final do ensino fundamental já é permitido o estágio ou no ensino médio. E de 6 horas diárias e 30 semanais no caso da gente, que somos de ensino superior, certo? No caso de nível médio e ensino médio regular. Perdão, eu falei do médio no 4 horas, mas não, o médio se encaixa nos 6 horas. 4 horas é para o ensino fundamental no caso e para quem é do famoso EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E a duração do estágio ela não poderá exceder 2 anos, certo? 2 anos é o limite máximo de estágio. É o mesmo limite no caso, Jovem Aprendiz, se vão aprender futuramente. Jovem Aprendiz é um regime de relação de emprego. Mas o Jovem Aprendiz, ele tem 2 anos de estágio também, de contrato também. Só uma exceção, que é o Jovem Aprendiz, que é o deficiente. O deficiente físico, ele tem um contrato superior ao de estimado em lei para o Jovem Aprendiz comum, certo? Que não é detentor de nenhuma deficiência física, mas o jovem aprendiz que é detentor de alguma deficiência física, ele pode ter o contrato dele prolongado por uma maior quantidade de tempo, certo? Por último, acredito que é o último, a cooperativa de trabalho, certo? A cooperativa de trabalho é o conjunto de trabalhadores. No caso aqui, não tem a subordinação do shopping. É o conjunto de trabalhadores autônomos que reúnem para formar uma cooperativa para fins de atividade, certo? Então, no caso, é um conjunto de pessoas em um determinado grupo que se unifica para ter essa cooperativa, certo? Então, essa cooperativa não tem a subordinação, no caso, o que determina eles algumas atribuições, algo do tipo, é uma assembleia que eles fazem que determina essa cooperativa, no caso, essas atribuições deles. E ela pode ser de dois tipos, de produção e de serviço. A de produção é quando eles contribuem com o trabalho para a produção em comum de bens, a cooperativa, né? No caso, é com a função ali. Por exemplo, eu tenho uma cooperativa de pessoas que são, por exemplo, médicos. Eles oferecem o trabalho deles para poder redigir a cooperativa, certo? E a de serviço é quando constituída por sócios para prestação de serviços especializados a terceiros, sem a presença de pressuposto de relações de emprego. A de serviço já é basicamente quando você, entre aspas, né, presta uma prestação a outra instituição. Por exemplo, vamos supor que tem um grupo de pessoas que desempenham uma determinada função e que eu tenho outra empresa que, no caso, vou chamar essa cooperativa para desempenhar essa função aqui nesse local. Então, no caso, essa cooperativa vai e entrega o serviço, certo? Em outro local, que também não pressupõe uma relação de emprego. No caso, as cooperativas de agricultores ou de catadores é um exemplo claro desses de serviço, certo? E o ponto final da nosso jeito. Opa! Tem um escritório que estava contratando estagiários para trabalhar durante 2 períodos do dia, manhã e tarde, ou tarde e noite. Isso passava de 6 horas. Nesse caso, isso contra a lei do estágio. Exatamente, ô Maria Clara.
Nesse caso aí, inclusive, isso tem pessoas que fazem a certa burlar, não vou dizer burlar, né? Mas você sabe, você inclusive talvez você conheça pessoas que fazem 2 estágios no dia, né? Tecnicamente isso não era assim, entre aspas, não era para poder, né? Porque se você tem que desempenhar 6 horas diárias, se você faz 2 estágios, você está fazendo 12. Tá até acima da CLT, né? Do regime seletista. Então, tecnicamente, você não pode, Maria Clara, se você desempenha mais de 6 horas, a não ser que, tipo, por exemplo, é manhã e tarde, vamos supor que seja 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. Beleza, tá no teu limite diário, entendeu? De 6 horas. Aí, se tu tem que desempenhar 6 da manhã e 6 de tarde, aí já extrapola tudo, né? Já vai por cima de lei de estágio. Inclusive, como eu disse a você, como eu disse aliás, a vocês, você já pode exigir uma relação de emprego. Se observa todos os requisitos, no caso da relação de emprego, e passa desse vínculo que era para ser um vínculo de estágio, você pode sim cobrar um reconhecimento de vínculo empregatício desse é, concedente de estágio, né? Porque isso não é um concedimento de estágio, ele quer escravizar você. Basicamente é isso. Ficou claro? Perfeito. No caso, o parágrafo 2º da lei, artigo 2º da lei 12.690, que é a lei que regula as cooperativas, certo? Considera a cooperativa de trabalho e sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. 1. Autonomia e autogestão, que é no caso baseado na cooperativa. A cooperativa deve ter autonomia e autogestão. A autonomia de que trata o caput desse artigo deve ser exercida de forma coletiva ou coordenada, no caso, mediante a fixação de Assembleia Geral, como eu disse a vocês. No caso, a Assembleia é que determina a autonomia dessa cooperativa, certo? Então, no caso, ela precisa que haja essa Assembleia para poder haver a autonomia dela nas regras de funcionamento, certo? Para que ela seja autônoma, para que ela tenha autonomia e que não tenha a subordinação. E a autogestão é o processo democrático ao qual a Assembleia define as diretrizes e funcionamento da cooperativa. Ou seja, para que haja essa definição dos preceitos de o que haja na cooperativa, as regras, as diretrizes, é o que ocorre a Assembleia Geral. Entendeu? Então, tudo isso é dentro dessa Assembleia que ocorre a autogestão e a autonomia, para que haja, de fato, essa caracterização do que é a cooperativa, definida dentro da autogestão e dentro da autonomia. Pessoal, por hora é isso. Vocês têm alguma dúvida, tem algum ponto que vocês querem que eu abranja mais? Tudo certo? Eu pretendia, botei no caso o link da presença aí, pessoal. Eu pretendia falar sobre fontes hoje, mas acredito que não vai dar tempo. Eu não sei se vocês já usam o Meet, mas está aparecendo aqui para mim que você agora está temporalizado. Tipo, eu tenho que só tenho 1 hora para dar aula para vocês. Se eu passar disso, aí eu tenho que pagar para poder passar. Não sei se tem alguma outra maneira. Eu vou olhar se tem alguma outra maneira de poder prolongar esse Meet, certo? Mas por hora é isso, pessoal.